Aquilo quebrou. Alô? 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 Oi? Alô? 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 Oi, sou eu. Ih, a ligação tá horrível. Alô? Ah, Bem-vindos a mais uma edição de Geekverse, o seu programa de novidades e opinião do universo geek. E galera, saiu o quarto episódio da nova série de Star Wars Andor, que ninguém dava nada, que ninguém estava esperando, mas surpreendeu altamente positivo os 3 primeiros episódios. Mas será que esse quarto episódio manteve a qualidade, melhorou, piorou? O que a gente pode esperar dessa nova série sobre a formação da Rebelião Galáctica? Mas, galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente acaba jogando os nossos MMOs com uma latência, com um ping muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro, ele acha que o problema é velocidade, que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, 1 GB de velocidade, que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota, é o caminho da sua casa até o servidor do jogo. Porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada, que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que tiver ao seu redor. O NoPing, ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo. E ele acaba com a perda dos pacotes e com desconexo. E além de tudo isso, ainda otimiza o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora, com a nova rota exclusiva do Ela Link, você tem uma conexão direta lá para a Europa, que reduz a latência. Mais ainda para os servidores americanos, e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. E você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias e, se gostar, ainda paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOJAMS. Só isso, galera. Galera, esse quarto episódio trouxe pra gente um pouquinho mais de história, um pouquinho mais de ambientação. A princípio, ele parece um episódio lento, mas eu adorei. Talvez por eu ser um fã de Star Wars, mas o que acontece nesse episódio, basicamente? Nesse episódio, nós vemos o Cassian Andor indo encontrar os seus novos amigos, os seus novos companheiros para fazer a missão de que ele foi recrutado. E ali você entende um pouquinho mais do que está acontecendo, por que eles precisam dele, por que ele foi recrutado. E também a gente vê mais um pouco os bastidores, tanto do Império quanto da Rebelião. E para mim, sendo bem sincero, a parte que eu achei mais interessante foram esses dois núcleos. A gente vê a Mon Mothma, a líder da rebelião, que aparece lá no Retorno de Jedi, que também aparece lá em Rogue One. E é interessante que eles usaram a mesma atriz do Rogue One, que a gente vê um pouquinho mais como é que está sendo esse embrião do nascimento da República. E, cara, sempre que a gente vai para Coruscant, eu adoro. Eu não sei se... eu acho que não é a primeira vez que a gente vê Coruscant nos filmes. A gente vê muito nos animes. Nos filmes, eu acho que eles também já... Claro que já apareceram nos filmes. Apareceram no prequels, apareceu bastante Coruscant. Eu adoro quando mostra Coruscant para ver o que era o universo de Star Wars. O que era aquele... O principal, para quem não sabe, Coruscant é o principal planeta, é o centro da República, antiga República, e é o centro também do Império, onde fica o Imperador. É o centro do universo do Star Wars. E você vê como é que aquele mundo, como é que ele funciona. E aquele diálogo bem pequeno, bem rápido, entre os dois, entre a Mon Mothma e o espião, que a gente não sabe exatamente qual é o nome dele ainda, o nome verdadeiro dele, qual deles é o verdadeiro, qual que é o seu papel verdadeiro, né, na rebelião, né? E que facção da rebelião ele tá, porque é bem interessante que a gente vê também outras facções da rebelião, já falo sobre isso, né? Aí a gente vê aquele diálogo e a gente sente toda a apreensão, né, daquele início da rebelião, que o Império tá sempre de olho neles, não deixa eles fazerem nada. Cara, eu achei isso muito legal, porque a gente sai de uma série
A gente sai de uma série de rebelião, né, de batalha, de guerras, e entra num lado também de espionagem agora. E aí complementa, você vendo aquele núcleo de oficiais imperiais responsáveis basicamente pelo quê? Pela espionagem. E aí eles até introduziram uma nova personagem, que deve ser uma personagem importante. É interessante a gente até comparar com outras séries, a série do Senhor dos Anéis, porque vocês estão vendo como essa série aqui, ele está colocando quase tantos núcleos quanto a série do Senhor dos Anéis, mas os núcleos funcionam. Por quê? Primeiro que ele não introduz todos os núcleos de uma vez só. O Senhor dos Anéis, eles quis introduzir todos os núcleos no mesmo episódio. Esse núcleo dos espiões imperiais, ele é introduzido no 4º episódio. Por quê? Porque não tinha relevância na história até esse momento. Diferente do Senhor dos Anéis, que eles colocaram todos os núcleos logo na primeira temporada, primeiro episódio, mesmo que tivesse nenhuma relevância para a história. A diferença de uma série que é bem feita, bem planejada, para uma série horrível, uma série muito mal feita, que não sabe o que ela quer fazer. Então, se eu quero ter um núcleo de espiões, eu vou colocar esse núcleo de espiões na hora que vale a pena eu colocar. Não vou colocar no primeiro episódio que não vai ter nenhuma relevância para a história e vai deixar a história um pouquinho mais lenta. Então esse núcleo que deve crescer também, porque afinal de contas, se você quer mostrar a rebelião, o nascimento da rebelião, e ao mesmo tempo você tem que mostrar como é que o Império lidou com essa rebelião, o que aconteceu, como é que eles vieram, como é que eles espionavam a rebelião, o que a rebelião tinha que fazer para não ser pega pelo Império. Cara, é bem interessante. É só um embrião, é só o início ali de toda a trama que eles estão preparando pra gente, né? E eu sei que esse episódio foi bem mais lento que os episódios anteriores, mas claramente ele foi aqueles episódios de preparação, de ambientação, mostrar novos personagens para as pessoas, dizer quem são os personagens, o que eles gostam, o que eles não gostam. Lá naquele grupo de rebeldes que vai fazer a missão, já tem um personagem que sabe de tudo, o cara é um jovem que tem muita informação, e não precisa. Como é que uma série boa faz e como é que uma série ruim faz? Uma série boa faz o seguinte: você quer mostrar um personagem que tem conhecimento, na hora que eles estão conversando, ele fala uma coisa do nada assim, e todo mundo fica olhando. Pô, como é que ele sabe disso? Aí chega uma outra conversa, ele fala outra coisa. Como é que uma série ruim faz? Não, esse cara aqui, ele sabe de tudo. Você não precisa show, don't tell. Mostre, não fale. Isso é um dos mantras do cinema. Mostre, não fale. Não precisa dizer que o cara é bom. Mostre que o cara é bom. E eles fazem isso perfeitamente. Então, como episódio para construir algo que vem depois, que vai ser a ação, que vai ser a invasão da base imperial, ele foi perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Mostrando a queda também do agente das forças de proteção, tendo que voltar para casa da mãe, que isso daí deve ter também uma conclusão. Ou ele vai virar alguém do Império, ou ele vai virar alguém da rebelião pelo que aconteceu. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente o que vai acontecer com ele, qual vai ser o futuro dele. Eles estão preparando as histórias para culminar em certo momento. Claramente eles estão fazendo isso. Então, a única coisa que me incomodou, vou ser sincero com vocês, foi a AK-47. Na hora que o Cassian Andor, ele chega no núcleo ali dos rebeldes, dos soldados, né, da guerrilha, e os caras estão com uma K-47, cara, aquilo me incomodou bastante, para ser sincero. Talvez seja um nitpick, né, seja a reclamação de uma coisa pequena, mas não podia ter feito uma arma diferente? Talvez a ideia fosse realmente essa, de mostrar de que os guerrilheiros, né, os guerrilheiros do nosso mundo real usam a K-47. Não sei qual foi a ideia, mas o cara tá usando uma K-47 de laser. Não deve ser a K-47. Deve ser a K-4277, né? Porque a gente tá bem no futuro, né? Ah, que piada. Que engraçado. Brincadeiras à parte. Aquilo me incomodou um pouco, né? Podia ter colocado outra arma, mas é o de menos. Cara, episódio lento, mas episódio de construção de personagens, de trama, de ambientação. E toda a série é essencial você ter esse personagem que não é filler. Cuidado, isso não é o personagem. Isso não foi episódio filler. Episódio filler é enrolação no meio da temporada que não tem mais o que fazer. Não foi isso. Foi um episódio claramente de construção. É essencial. Às vezes, muitas séries e até filmes esquecem disso. Você precisa construir os seus personagens, você precisa construir a sua história para você ter um payoff, para você ter uma finalização. Não adianta você querer um final
cheio de explosão, cheio de destruição, tipo Transformers, se você não teve uma construção, se você não teve esse episódio, esse momento de empatia, de conhecer a sua história, conhecer o seu ambiente, conhecer o seu mundo e principalmente conhecer os seus personagens. E foi claramente isso que aconteceu. Ótimo episódio, não foi tão bom como os anteriores, por ser um episódio de construção, mas eu daria nota 8. A série tá fenomenal, vale muito a pena assistir. Continue se você tá gostando, e se você é fã de Star Wars, ou se você quer uma boa série de espionagem, de ficção científica, assiste Andor na Disney Plus. Primeira série da Disney Plus que eu recomendo, galera. Primeira! Que emoção! Andor na Disney Plus. É isso, galera. Para terminar, eu quero saber o que vocês estão achando de Andor. Vocês estão gostando? Vocês não estão gostando? Vocês acham que a série tá boa, tá ruim? Vocês gostaram desse episódio? Acham que foi filha? Acham que foi de construção realmente? Acham que a série ficou lenta demais? Ficou legal? O que vocês estão achando dessa nova série de Star Wars? Escreva aqui embaixo, deixe comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixe comentário se vocês estão aqui embaixo, sua opinião sobre o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir.